Fala rapaziada, bom, meu nome é Gustavo. Se vocês estão assistindo esse vídeo é porque eu finalizei e essa aqui é a primeira aula de raso e profundo. Bom, já vou avisando que essas aulas que eu venho trazendo aqui para vocês agora, né, sobre raso e profundo, essa é a primeira, mas vai sair muito mais. Gostaria de falar algumas coisas antes da gente começar, antes de eu apresentar o meu pensamento para vocês sobre esse artigo que eu desenvolvi, né? Tá aqui o ensaio em mãos e tá aqui o artigo finalizado, né? Algumas coisas eu tenho para falar para vocês. A primeira delas é que essas aulas, esses vídeos que eu vou gravar referente a isso, vão ser conteúdos densos, tá? Vão ser conteúdos demorados, então não espere vídeos de curtos ou vídeos que não sejam tão fáceis de engolir o conteúdo, tá? Então, assim, não espere entrar aqui no canal e o vídeo ser 6 minutos. Não espere isso, entende? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu vou descascar o meu pensamento e vou ler com vocês também algumas coisas, a gente vai seguindo um caminho e aí eu vou explicando, certo? Deixa nos comentários sempre algum tipo de dúvida que você tiver, porque na aula seguinte eu posso acatar as dúvidas e ir respondendo. Ou depois que eu trazer as aulas, eu posso até trazer para vocês, só respondendo as dúvidas do que vocês forem falando, tá? Eu acho que é só isso. Vamos para a primeira aula de raso e profundo. Antes disso, vale também lembrar alguns adendos. Eu demorei cerca de 5 a 6 meses para escrever esse artigo, tá? Então, assim, não foi do dia pra noite que eu escrevi isso. Demorou, eu pesquisei, eu olhei, eu analisei para conseguir estruturar do jeito que eu estruturei, tá bom? Outra coisa que eu acho muito interessante comentar também é que eu vou fazer o possível para deixar isso que está aqui físico em minhas mãos agora digital, PDF, para vocês conseguirem baixar e lerem também, tirar e estudar por conta própria de vocês, tá? Agora já falei demais. Tá? Não vou pedir like, não vou pedir inscrição, porque essas aulas que eu quero trazer aqui para vocês é conhecimento puro em uma espécie de curso e filosofia, tá bom? Ah, vai ter na aba playlists do canal agora, vai ter, né, raso e profundo. E aí uma playlist só com as aulas 1, 2, 3 bem organizadas. Essa daqui é a primeira aula e a aula é o que é, né? Que é a apresentação da ideia para vocês. Bom, como eu disse, vou mostrar o ensaio primeiro. O ensaio, cara, o ensaio eu fui escrevendo numa folha, num caderninho pequeno, e deu muitas folhas no ensaio, amigos. Vejam o tanto de folhas que deu no ensaio. Deu bastante folhas no ensaio, tá? Eu pensei que eu não fosse dar muitas folhas, então eu tive que refazer. Eu passei a limpo e organizei, estruturei. Então eu estruturei num artigo muito mais elaborado, muito mais organizado, né? Bom, trago aqui para vocês o artigo filosófico finalizado, raso e profundo, né? Totalmente autoral meu. Vou mostrar para vocês antes de ler aqui. Vou ler esse primeiro parágrafo e a gente vai dissertando, certo? Essa filosofia é uma breve tentativa de explicar o motivo de vários intelectuais estarem sozinhos ou se sentindo claramente vazios. Há algo que é muito clichê quando se lê ou se ouve, mas existe raso e profundo. Claro que lendo assim parece algo muito comum ou simples. De fato é. O que torna isso incrível é a forma que vemos como funciona. Bom, a abertura dessa filosofia rasa e profundo, ela vem no que eu acabei de ler para vocês. Né? Foi esse artigo que eu escrevi é uma tentativa de conseguir entender, né, o porquê que existe, o porquê que tem essa diferença. Por que intelectual fica sozinho, né? No sentido, não no sentido físico. É impossível você estar sozinho no sentido físico, mas no sentido mental há muitas possibilidades de você se sentir sozinho, isolado, ou de certa forma deixado de lado, algo do tipo. Então essa minha filosofia, ela vem nessa pegada, né? E relaxem, porque ela não vem numa pegada Schopenhauer, algo muito triste, não. Ela vem algo muito mais analítico, estilo Thiago Krasavics, compreende? No estilo Thiago. Então ela vem mais ou menos nessa pegada, mais ou menos nesse estilo. Então a gente vai dando uma quebrada, correto? O que eu escrevi no ensaio foi praticamente a mesma coisa, não teve diferenças, né?
O que eu escrevi no ensaio também foi a mesma coisa, eu só fiz algumas trocas de palavras ali e aqui. Então, assim, a abertura é literalmente essa, né? O sentido da minha filosofia vai girar em torno disso. Agora eu vou ler para vocês profundo e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre. Segundo parágrafo, né? Eu separei em tópicos e parágrafos. Vocês podem ver que tem tópicos e parágrafos. Eu li esse primeiro, agora eu vou começar a partir de ler desse segundo aqui. Profundo. Quando notamos, a grande maioria dos intelectuais, filósofos e etc., tem algo em comum. Todos eles são profundos por si só. Maquiavel era um grande filósofo e gênio político. Hoje, 2026, ele é tratado como estrategista. Albert Camus era profundo no sentido de vida, ou melhor dizendo, no sentido de existência. Vemos outro da mesma época, que seria o Sartre. Ele também era um filósofo sobre o existencialismo e profundo no sentido da vida. Entendemos que todo filósofo, não só filósofo, eles são profundos. Não se sabe se eles tinham a consciência de ser ou não seres profundos. Mas o que nos importa é que eles têm uma espécie de consciência a mais do que o resto, ou melhor, da massa rasa. Essa condição de profundidade é um início para o que chamamos de repelição. Bom, eu falei várias coisas nesse parágrafo, né, mas tem muitas coisas para me comentar. Especificamente nessa aula, na abertura, eu quero estar falando um pouquinho sobre dessa parte aqui, ó. Quando notamos, a grande maioria dos intelectuais, filósofos, etc., tem algo em comum. Todos eles são profundos por si só. Ponto. Tá? Vamos falar primeiro dessa parte. Profundo por si só. O que isso quer dizer? Amigos, quando não só filósofo, eu deixo claro no texto, outros tipos de pessoas em outras áreas, não necessariamente só em áreas, a pessoa em si ela é profunda. Para você criar uma obra, para você criar um texto, uma música, para ela ser boa mesmo, para ela ser profunda, para ela tocar o outro sujeito de certa forma, ou para a obra seja escrita, fazer o leitor de séculos à frente se emocionar, chorar, refletir, viver, necessita-se de profundidade de consciência. Vejamos, a gente tem algumas obras que são absurdas até hoje, né? A gente tem algumas obras que você lê hoje em 2026 que foram escritas antes de Cristo e ainda assim te faz pensar, te faz estudar, te faz analisar. Filosofia é um ótimo de um exemplo. Filosofia, por exemplo, a gente tem obras, tá? De Sócrates, de Platão, de Aristóteles, desses caras que eram do período socrático. E tem obras do período pré-socrático, alguns pequenos resquícios, né? Até da época de Maquiavel ali, que é o Renascimento, né? Essas obras, até hoje, antes de Cristo, elas fazem as pessoas refletirem, pensarem, escreverem mais coisas em cima dessas obras e criarem novos gênios. E eu te pergunto, a pessoa ela não pode ser rasa. Ela não pode ser rasa, tem uma baixa consciência de si próprio para criar algo deste nível. Vira e mexe na humanidade, a gente vai esbarrar com sujeitos aqui e ali que realmente não tem consciência de si próprio, que faz algo absurdo e que por mera coincidência eles conseguem uma fama ou uma certa relevância. Mas é inegável de que uma pessoa com uma consciência muito maior, com consciência de si própria muito maior e melhor, era capaz de construir obras fenomenais. O existencialismo é o humanismo. O livro que eu tô para trazer para vocês a review, não trouxe ainda vai sair, peço que aguarde. Mas vai sair sim. Esse livro eu já li, tô lendo pela segunda vez, sobre o existencialismo de Sartre. Ainda cito no meu texto, é um grande exemplo. Eu tenho certeza que o Sartre tinha uma baita de uma consciência de si mesmo. Além disso, uma consciência elevada que no futuro, nas próximas aulas, nos próximos textos, vão ser chamados de consciência da consciência. Certo? Que seria nada mais aí explicando de modo rápido para vocês, porque ainda vamos se aprofundar nesse assunto. Consciência da consciência seria nada mais do que a consciência da sua própria consciência dentro de sua própria cabeça. Vale lembrar que
Nós, seres humanos, possuímos duas consciências, tá? Duas consciências. A gente tem a consciência que a gente sabe que a gente tem, que seria da que me faz gravar esse vídeo agora, a consciência de que eu estou vivo, e a gente tem a consciência da consciência, que é como se fosse a consciência da consciência que sabe que eu estou vivo. Entende? É nesse nível que é raso e profundo, para vocês entenderem a profundidade. Por isso que eu disse, teremos bastante aula falando sobre esse tema, principalmente sobre raso e profundo. Então, quando eu digo aqui, ó, que são profundos por si só, eu não digo nem em relação a intitular essas pessoas no que elas são. Por exemplo, é filósofo, por isso que é profundo. Não necessariamente, entende? É médico, é por isso que é profundo. Não necessariamente. Você pode ser um presidente que é raso, entende? O que determina que você é profundo de fato é si próprio. Não o que você fez para chegar até lá, né? É si próprio. É a sua autoconsciência. Então eu posso ser profundo morando na rua? Óbvio que pode. É possível. É possível. Então eu posso ser raso sendo formado em 5 faculdades? Sim. É possível também. Então assim, raso e profundo vem nessa pegada. Tá? E vale lembrar que profundo no sentido de... Não no sentido de profissão, não no sentido de... No sentido de alguma coisa de terceiros, como diria o Sartre, né? Que é o quê? Você existe e você coloca que você é profundo por conta de terceiros. Eu sou profundo por conta da filosofia. Talvez boa parte, mas você não pode jogar tudo isso pra filosofia. Você tinha um pouco de profundidade de si próprio, porque todos nós temos profundidades em si próprio, tá? Prosseguindo. Maquiavel era um grande filósofo e gênio político. Hoje, em 2026, ele é tratado como estrategista. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma obra dele, que é O Príncipe, foi tão marcante, ele escreveu de forma tão profunda, inteligente, forte, por mais que tenha seus críticos como o Olavo de Carvalho, que criticava muito Maquiavel, falando que ele era maluco, etc. Mas é inegável de que, por conta da sua consciência, de sua profundidade, essa obra é absurda e hoje temos internet, né? Temos vídeos, temos internet, temos aulas. Você está me assistindo essa aula aqui porque temos internet, YouTube e mil outras plataformas que ainda o torna relevante. Se ele não fosse relevante, meus amigos, se ele não fosse relevante, sabe o que aconteceria? É muito simples o que aconteceria. Ele seria esquecido. Nem demoraria muito tempo. Ele seria esquecido. É difícil ser relevante no mundo atual contemporâneo, porque paramos para pensar. No mundo contemporâneo hoje, você esquece tudo muito rápido, você esquece quem faleceu também muito rápido, você digere informações de forma muito rápida. Hã? Isso só mostra que a obra desses caras era tão profunda que conseguiu marcar não só uma geração, marcar o mundo como um todo. Entende? Bom, aí eu falo sobre o Albert Camus, que o Albert Camus era profundo no sentido de vida, porque o Camus e o Sartre se dedicaram a explicar a vida, o sentido da sua existência. Eles se dedicaram para isso, né? Então eles são profundos no sentido de vida, tá? Então continuamos aqui, né? Aí eu falo sobre o Sartre também, sobre o existencialismo e o sentido da vida. Entendemos que todo filósofo, aí eu destaco, não só filósofo, eles são profundos. Não se sabe se eles tinham a consciência de ser ou não ser profundo. Tá escrito aqui. Isso aqui é um assunto delicado, tá? Não tem como eu dizer que esses caras que eu citei, não só eles, outros também, porque aqui eu cito, dou ênfase para Maquiavel, Sartre e Camus. Mas existem outros milhares de gênios até no mundo atual. Exemplos de gênios, pelo menos que eu considero gênios absurdos, tá? Tiago Okrasevich, Olavo de Carvalho, que ainda vai ser citado nesses meus textos, Machado de Assis, Clarice Lispector, Darlanger, Robert Greene, sujeitos que eu acho inteligentes, absurdos e que podem caber aqui facilmente, né, no que eu tento dizer, no que eu tento descrever. Prosseguindo, né, meus amigos, é complicado a gente falar que esses caras, eles tinham uma consciência.
de que eles eram profundos. Não dá pra gente dizer isso, porque a gente não tá ligado, a gente não estava ligado na mente desses caras, entendeu? Então não tem como eu falar que eles sabiam que eles tinham essa consciência brutal e absurda de profunda. Não dá. Por que não dá? Porque a gente não tem a consciência desses caras. E nunca vamos ter. Você não tem a minha consciência, assim como eu não tenho a sua consciência. Mas vejamos. De certa forma, eles eram profundos. Basta a gente desvendar, fica aí o mistério para quem quiser desvendar. Eles tinham a consciência de que eles eram gênios e eram seres profundos, ou não? Eles só viviam suas vidas de forma normal, assim como todos nós, e depois que morreram, suas obras marcaram. Tem essa distinção. Eles tinham essa consciência de que, opa, eu sou um gênio. Eu tenho a consciência de mim mesmo. Eu tenho a consciência da consciência. Certo? Ou não. Eles simplesmente viviam suas vidas e continuavam vivendo. Há sujeitos que eu tenho especulações. Tá? Kafka, por exemplo. Franz Kafka. Eu acho que Franz Kafka não sabia que ele era que ele era um gênio, que ele tinha a consciência da consciência. Eu acho que Franz Kafka não sabia, até pela sua forma de viver. Eu trouxe para vocês aqui a biografia do Kafka, né? E o Kafka, ele nunca me pareceu, pelo menos nem em sua própria biografia, eu que já li Metamorfose, Cara Tal Pai, a biografia do Kafka, em nenhum momento ele me pareceu ter o estralo de que ele era um ser gênio, de que ele era um cara que ia marcar. Claro, tem que levar em consideração toda a vida do Kafka, que não foi uma vida fácil. Mas outro sujeito que eu já desconfio pelo contrário. Eu já acho que o Camus e Dostoiévski eram sujeitos que sabiam que tinham essa consciência brutal. Dostoiévski, por conta que ele quase, né, nos deixa pelo governo russo, que ia, né, acabar com ele, se é que você me entende. Ia acabar com o Dostoiévski, enfim. E aí, depois disso, ele reflete sobre aquela situação que ele quase teve, né? Sua quase morte. Praticamente sua vida toda, e vai refletir isso em muitas outras obras. E eu acho que, por conta disso, ele desbloqueou. Desbloqueou, é complicado falar. Eu acho que ele sempre teve. De grandes gênios, eu acredito que sempre tiveram essa profundidade, essa consciência, esse algo a mais, esse tempero a mais, entendeu? Mas assim, como eu disse, nas próximas aulas a gente vai falar sobre se é profundo, é possível ser profundo ou coisas do tipo, tá? E no caso do Camus, eu acho que o Camus sabia que ele era um ser profundo, até por conta de suas obras terem marcado, dele ter ganhado prêmios ainda em vida. Então, enfim, tem toda essa diferença. Seguimos no texto, né? Mas o que nos importa é que eles tinham uma espécie de consciência a mais do que o resto, ou melhor dizendo, a massa rasa. Isso aqui é fato, meus amigos. Eles tinham sim, não só esses que eu citei, outros sujeitos também, como o Thiago Krasevich, por exemplo, eles tinham, e alguns que estão vivos hoje, né, têm uma consciência elevada, a mais que a massa rasa. É simples, é fato. O que seria a massa rasa? A grande população. A grande população seria a massa rasa, meus amigos. Que seria sujeitos que não desenvolveram a consciência, não desenvolveram o intelecto, não desenvolveram o pensamento crítico, né? O que são levados por ali, por aqui, que são levados pela vida, né? E convenhamos, se a vida fosse boa, ser levado pela vida fosse algo bom, a gente teria milhares de gênios, milhares de pessoas ricas, e a gente não tem, né? Por que a gente não tem? Porque se você deixar a vida te levar, ela vai te levar para lugar nenhum, né? E seguimos. Essa condição de profundidade é um início para o que chamamos de repetição. Bom, na próxima aula, muito possivelmente, eu devo falar sobre isso, tá? A gente vai comentar um pouco sobre repetição, a gente vai comentar um pouco sobre... A gente vai se aprofundar mais em profundo e raso. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira aula que eu trago para vocês sobre raso e profundo, tá? Vai sair uns shorts aqui no canal e algumas coisas interessantíssimas aqui também a respeito também de raso e profundo, também de como que o canal vai funcionar, porque eu tô pretendendo mudar o estilo do canal, a agenda do canal, mas tudo isso não convém nesta aula. Essa aula foi só para isso mesmo. Então, enfim, se você gostou, só te peço pra se inscrever e ficar de olho, porque vai sair mais conteúdo como esse, e em espécie de aulas assim, fechou? Então é isso, valeu e fui!